Bueno, empezamos leyendo el Salmo, lo vamos a leer acá, el Salmo 89, una versión Reina Valera actualizada. Un salmo escrito, empiezan a contar los 45 minutos ahora. Es un másquil de Etán Esraíta. ¿Alguien sabe quién es Etán Esraíta? Son de esos personajes desconocidos que se sabe poco y nada y descubrimos cuando lo leemos. Este fue un levita muy destacado. Dice la Biblia que tenía mucha sabiduría. Solamente Salomón lo sobrepasó en sabiduría. Lo tenemos en Primera Reyes, que dice que Salomón fue más sabio que la sabiduría de los orientales, de todo Egipto, incluso más sabio que Etán Esraíta. Y él escribe este másquil, que es un salmo de instrucción, vinculado con la sabiduría, donde él va a resaltar, donde él va a enfatizar y donde va a ensalzar la fidelidad de Dios. Él escribe: perpetuamente cantaré las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. Diré: para siempre será edificada la misericordia. En los mismos cielos establecerás tu fidelidad. En los mismos cielos establecerás tu fidelidad. Yo hice un pacto con mi escogido. Juré a mi siervo David diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Acá el salmista enaltece la fidelidad de Dios sobre la base del pacto que Dios estableció con David. Y él va a repetir, es algo muy extenso, no lo vamos a leer todo, pero él repite, cuando Dios habla, dice: yo juré y lo voy a cumplir. La fidelidad de Dios sobre su pacto con su pueblo. Y en Cristo se cumple esta promesa y tenemos un pacto eterno y la fidelidad de Dios lo garantiza y es nuestra garantía. Los cielos celebrarán, oh Señor, tus maravillas y tu fidelidad. Se repite mucho la fidelidad en la congregación de los santos. Los cielos celebrarán las maravillas, pero acá entramos nosotros, la congregación de los santos, celebrando la fidelidad de Dios. Es un motivo de celebración para su pueblo. Porque ¿quién en las nubes se comparará con el Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los poderosos? Dios es temible en la gran asamblea de los santos, formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, oh Señor, tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando las olas se levantan, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab, acá se refiere a Egipto, ¿no? La gran maravilla que Dios hizo por su pueblo, como a un cadáver. Con el brazo de tu poder esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya es también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Y acá está poniendo a Dios como el soberano sobre todo, Dios creador. Al norte y al sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán alegres a tu nombre. ¿Quiénes son estos muchachos? Tabor y Hermón. Son dos montes de los más importantes de Jerusalén. El monte Tabor, que es donde se cree mayormente que fue posteriormente al Salmo, ¿no? La transfiguración. Pero era un simbolismo de poder, ¿no? Era un simbolismo de majestad para el pueblo. Era un lugar muy significativo por cómo se destaca y la vista que hay desde ahí arriba, ¿no? Y este es el Hermón, como dicen los hebreos. El lugar más alto, más majestuoso que tiene Israel, no sé cuántos sabían, pero que cae nieve, en invierno se viste de blanco, y esto tiene un profundo simbolismo para el pueblo. Y en varios profetas tomaron la figura de la nieve, ¿no? Para figurar varios sentidos, entre ellos que nuestros pecados serán emblanquecidos como la nieve.
Hoy en día ahí está la frontera con los países limítrofes y es el lugar más majestuoso. Estos montes a ellos les recordaban las grandes victorias que Dios le había dado a su pueblo. Pero el salmista dice, al norte y al sur todos los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán alegres a tu nombre. Es lo creado, y lo creado alaba y adora el nombre de Dios. Tuyo es el brazo poderoso, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará a la luz de tu rostro, oh Señor. En tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia serán enaltecidos. Qué maravilloso y tremendo. En las justicias del Señor seremos enaltecidos. Porque tú eres la gloria de su poder, y por tu buena voluntad exaltarás nuestro poderío. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor. El fin de semana pasado yo celebraba 40 años y yo meditaba en el libro de las Lamentaciones, ¿no? 40 años de misericordias ininterrumpidas de Dios sobre mi vida. En estos 40 años, más de una vez, muchas veces merecí ser consumido, como dice Jeremías, y no fui consumido por sus misericordias, porque nuevas son cada mañana. 14.600 mañanas, tengo que sumarle 7 ahora, que la misericordia de Dios se ha renovado sobre mi vida. Algunos cuentan muchas más, pero no es solo cada mañana, hay que multiplicarlo por hora, por minuto, y se eleva a millones. La misericordia de Dios sobre nuestra vida y su fidelidad es la certeza de que Él va a cumplir su palabra y su salvación sobre su pueblo. Bendecimos a Dios en esto, con este gran salmo. Gracias, Señor, por poder estar congregados en tu nombre, Señor, porque al ver nuestra vida podemos dar testimonio y fe de la grandeza de tu fidelidad, porque ha sido sobre nosotros, Señor, una y otra vez, mañana tras mañana, desde que nacimos hasta este día, y muchas más, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor, y es eterna. Señor, y gracias por la certeza de tu fidelidad, que cumplirás tu palabra, y tú salvarás a tu pueblo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y ahora dejamos nuestros oídos abiertos para escuchar tu palabra a través de nuestro hermano. Que tú bendigas tu palabra, Señor, y puedas ministrarnos a través de ella. Gracias, Señor, por tus misericordias y por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera orar y después voy a leer Proverbios capítulo 1, hasta del verso 1 hasta el 7 nomás. ¿Está bien? Oremos. Dios querido, gracias te damos por los que están en casa ahora escuchando, los que van a escuchar después y los que están acá presentes. Gracias te damos porque tú organizaste todo eso, tienes el control de todo y hoy nos reunimos acá para aprender un poco más de tu palabra, un poco más de tu enseñanza. Oh Dios, ayúdanos a entender tu palabra, ilumina nuestra mente para entenderla, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Amén. Dice así, Proverbios, capítulo 1, empezando del 1, está escrito, ¿todos ahí? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos.
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo se encuentra el saber? ¿Cómo se encuentra sabiduría? Aarón habló acá de un hombre sabio, inspirado por Dios, escribiendo salmos, y ahora estamos acá con Provérbios de Salomón. Acá el verso 1 ya dice que los Provérbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces hay una compilación de los salmos acá, de los Provérbios acá escritos por Salomón. Salomón escribió 2 salmos también, pero él escribió acá Provérbios. Hay 2 porciones acá de otros hombres de Dios que escribieron también Provérbios acá y fueron agregados posiblemente por el propio Salomón. Y después una parte de los Provérbios de Salomón por probablemente Jeremías, que lo agregó a este libro conformando todo el libro de Provérbios que tenemos hoy, pero predominantemente Provérbios de... Yo me quedé con Salmos en la mente por ahora acá. Con Provérbios de Salomón. La falta de razón es la evidencia de la locura. Cuando falta la razón en algo, esto es una evidencia de que hay locura. Locura nosotros pensamos en un hombre con la... no sé cómo se dice esa... chaleco de fuerza, ¿no? Un chaleco de fuerza y con lo poco que le sobra de movimiento, pegando con la cabeza en la pared, ¿no? Pero la locura es bastante peor que eso. La locura es cuando decisiones son tomadas sin razón. Y la razón camina junto con lo que decimos sabiduría. La palabra sabiduría acá, en el libro de Provérbios, cuando empieza acá a hablar sabiduría, el verso 2, para entender sabiduría, la palabra sabiduría acá quiere decir acá literalmente ser como o igual que. Entonces, hablar, hacer un paralelo de una situación común de la vida y aplicarla a otra situación contraria y ahí tener una comparancia entre lo que es una cosa y lo que es otra. Y eso se puede dar de forma también figurada. Entonces yo puedo agarrar cualquier cosa que nosotros tenemos práctica en la vida para ejemplificar un valor o un pensamiento moral. Eso son provérbios, eso para cualquier proverbio. Y Salomón, como era una persona reconocidamente muy sabia, muy culta, él escribió 3.000 provérbios. Eso dice la Biblia, que él escribió 3.000 provérbios. Pero de esos 3.000, 513, Dios los guardó porque fueron inspirados. Esta es la idea. Lo que está acá en las Escrituras, los 513 provérbios que están relatados acá, tiene que ver con la sabiduría de Dios expresa en la vida de Salomón, que llegó a escribir 3.000, pero lo que importa para nosotros son 513, porque fueron los preservados por Dios para nosotros. Assim empezamos este livro. É um livro poético, a forma escrita é uma forma poética, porque hace comparações, ilustrações, então é uma forma hebreia de expressar verdades. E a vezes temos que tomar um pouco de tempo para entender algumas coisas que estão escritas acá em Provérbios. Pero a verdade é que há uma pergunta na humanidade: onde está a sabedoria? Este livro foi escrito há 900 anos antes de Cristo. 900 anos antes de Cristo, muito provavelmente. Foi 1400 anos antes de Cristo, se disse que se escreveu Job e Gênesis.
provavelmente por um patriarca ou pouco depois por Moisés, 1400 anos antes de Cristo, o relato do princípio da humanidade. E estes provérbios acá é reinado de Salomão 900 anos antes de Cristo. Imaginem, vocês podem imaginar a linha do tempo, o que são 900 anos? Nós hoje não vivimos 100 anos. Muito raramente uno vive 100 anos. ¿No? Então, é muito tempo. E se nós pensamos lo que se ha dicho de sabedoria hasta os dias em que vivimos, quais são os pensamentos que estão em os razonamentos que estão em nossa mente e nós nem sabemos de onde vêm. E a vezes actuamos em conformidade com eles. E somos influenciados por eles. E não sabemos como isto chegou a nossa mente. Será que foi minha madre que me ensinou, a maestra, alguém com quem he trabalhado, em alguma predicação, em algum livro? ¿Por que creio nisto? ¿Por que actuo desta maneira? ¿Por que tomo estas decisões? ¿Dónde se encontra a sabedoria? Sabedoria em la cabeça del pueblo hebreu era a prática de uma vida ideal, submissa a Deus e a sua vontade. Isto era o consenso de sabedoria. Quando o pueblo de Deus pensava em sabedoria, eles pensavam diretamente em Deus. Não há questionamentos, não há sabedoria sem pensar em Deus. Assim pensava o pueblo de Deus, por la própria influência de Deus em seu pueblo. Então, eles não entendiam sabedoria fora deste âmbito. E os que assim lo hicieron não participaram de lo que se chama efetivamente pueblo de Deus. Bueno, bastante coisas para entrar no texto, não quero passar por todo, pero hablamos de 900 anos antes de Cristo, pero se pensamos em los pensadores gregos, para dizer de gente que se ocupou de buscar o saber, 300 anos antes de Cristo, em período de 300, 400 anos antes de Cristo, salen nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, ele que inventou o primeiro liceu. O segundo foi acá em Uruguai, deve ser, não? Ele inventou o primeiro allá e nós outros acá com o liceu. Eu descobri que a palavra liceu vem de Aristóteles, não? Que formou na escola e lá chamou liceu. E hoje temos acá o liceu, como estudo secundário. Então, de onde vêm as ideias, as coisas? Estamos involucrados com escolas de saber, pero de onde vêm os pensamentos? Não? Nós tivemos o que falava, incluso com Billy, ele é mais versado que eu nestes temas. Eu seguramente estou. Se ele sabe pouco, então eu não sei nada. A comparação é mais ou menos assim. Se ele sabe um pouco, eu sei uma 10ª parte. E assim vamos. Pero a patrística, os padres de la igreja, depois de Cristo, 280 anos depois de Cristo, saltamos de 300 a 200, Orígenes, Jerônimo, Agostinho, e lá escolástica, que vem 1200 anos depois de Cristo, e vou falar só de São Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, que é montão de livros assim. Desafio a quem queira ler. Eu todavia estou consulto, pero não lo leí, nunca lo leí, por curiosidade, não? Pero são homens que, aunque creiam em Deus, buscavam a poner a filosofia grega junto com o pensamento cristiano e tratar de explicar todo isso, os movimentos de pensamento que estavam no mundo e a igreja reaccionando a eles. E aí chegamos aí em 1500 a la Reforma com Lutero, que já havia a igreja estabelecida, muitas influências filosóficas aí. E eles entenderam que deveriam praticar a reforma. Não a reforma de, como falamos, reforma de la casa, que estou em reforma. Hice um quarto novo,
um banho novo, uma ducha a gás que era elétrica e se um câmbio e agora tenho um garagem e decimos que estamos fazendo uma reforma. Na verdade, nós estamos criando outra forma, porque a casa que teníamos passa a ser outra. Pero se diz reforma e está tudo bem, é usual. Pero a palavra reforma, que vem do latim, é reformare, não? Que é volver a la forma, retornar a la primeira forma. Então seria como deixar igual al original, volver ao original. Seria como agarrar um auto que já tem um montão de tornillos diferentes e coisas. Com o passar de los anos, o meu tem muitos alambres aí que não haviam quando foi construído. E fazer uma reforma em meu auto neste sentido era deixá-lo igualito quando saiu de fábrica. Isto seria reformar, a ideia de reforma, não? Eles tentaram fazer isto, alguma coisa lo fizeram, outras não tanto, não importa, pero buscaram aí linhas de pensamento neste sentido. Pero a ideia de reformar, en este sentido, eu quero dizer que é volver a lo original. Las escrituras são nuestro original e estão aí desde que Deus inspirou a los homens a escrevê-lo. E por mais que linhas de pensamento possam surgir, eu essas porque estava pesquisando, essa é uma lista extensa, e em 1700 já tinha um filósofo que foi considerado o primeiro ateu filósofo, que não creia em Deus e desenvolveu pensamentos sem considerar Deus, em 1700 depois de Cristo. Já começou dentro desta linha filosófica e de pensadores, não? Se chama Juan Moslier, se vocês querem pesquisar depois, o que ele escreveu na pérdida de tempo, pero está aí. E depois vino Kant, Marx, Engels, Nietzsche, 1800 a 1900, Sartre, Foucault, e aí Foucault falando das enfermidades mentais, não? Que agora todas as enfermidades, uma moda que há hoje. De onde vem este pensamento? Vem de aí, de los anos 1800 aí, que todo lo que uno hace, uno matou al outro, porque é enfermo. Molestou um ninho porque é enfermo, todo é enfermo, não? Já em Brasília, o tipo meteu um cuchillaço na pança do futuro presidente de Brasil, lo deu volta, sacou, lo prenderam e que fizeram inimputável. Por quê? Porque é louco. Não é malo, é louco. Então, de aí vêm estes pensamentos, de aí os juristas fazem suas leis, não? E hoje temos um tipo que se chama Michel Onfray, como é francês, que ele é discípulo de Nietzsche e de tantos outros aí, que habla de la ética, hedonismo e ateísmo. Hedonismo é placer, o homem vive para o placer, não há Deus. E lo importante é o placer de la comunidade. Então, se nos gusta ter vida sexual promíscua e isso nos dá prazer, então vamos fazer tudo isso. Não importa, não há lei. A lei é estar satisfazendo nossas vidas. Comer muito, fazer, viajar, lo que seja. Todo lo que apunta para o prazer. Porque é lo que há acá na terra. O homem que viveu isso intensamente foi Nietzsche, não? E ao final de sua vida se quitou a vida. Porque não tem sentido na vida assim. Pero estes são os pensadores. Este homem está vivo, tem uma universidade em França, e em França agora está aprovado o aborto. Em los 9 meses estão tratando já de poner aborto pós-nascimento. 15 dias aí, se uno se arrepende, vai e mata o ninho também, é considerado aborto, está tudo bem. A isto chegamos. Em França. Pensamentos. Onde está a sabedoria? Em las universidades, em las escolas. Acá em las escrituras, e se me vai o tempo, então eu vou tratar de acelerar. Verso 2 diz:
Para entender sabedoria e doutrina, para conhecer razões prudentes. Sabedoria, viver uma vida piadosa segundo a vontade de Deus. Para entender esta vida de dependência de Deus, segundo o escritor, acá diz sabedoria e doutrina. Doutrina acá é a disciplina mental que nós hacemos para poner as coisas em sua ordem. A doutrina é uma maneira de disciplinar nossa mente para o que é correto. Então, este livro foi escrito para entender a sabedoria de Deus, entender o que é. Não é confrontá-la, não é questioná-la. Nós, por la fé, la reconhecemos, pero vamos a las escrituras, em particular o livro acá de Provérbios, para entendê-la e conhecer a disciplina mental que temos que praticar para poder aplicar seus conceitos. Para receber conselho de prudência. Conselho de prudência é uno poder administrar-se a uno mesmo. Conselho de prudência. Eu tenho um conselho sobre mim mesmo de prudência, de saber evaluar as situações. Eu puedo controlar mi ser se eu conosco a sabedoria que provém de Deus. Se eu conosco os caminhos para esta sabedoria. Então, eu vou adquirir uma autonomia de cuidado. Eu não vou estar sempre sendo levado por qualquer. Eu vou ter controle de lo que eu creio, hacia onde eu vou e as práticas que eu quero ter. Então, a sabedoria de Deus leva o homem e a mulher a la madurez. ¿Madurez? Madurez. Leva o homem e a mulher a la madurez. E não a la dependência como niños que necessitam sempre de alguém que lhe diga que tem que fazer, que não tem que fazer. A palavra de Deus, el conhecer a sabedoria de Deus, nos leva a ter neste sentido, autonomia. Saber discernir com prudência as coisas. El 3 diz, para receber o conselho de prudência, justiça, juízo e equidade. Ou seja, entender os verdadeiros valores morais, aplicar a justiça, ou seja, eu entendo o que está bem e o que está mal, aí eu vou aplicar a execução de isto eu vou fazer isto, não vou fazer, e vou a tratar de entender as coisas com equidade. Equidade é como uma balança de saber os dois lados de uma situação. Exemplo. França. Estamos acá, somos todos franceses, sentados acá e vamos a decidir se devemos praticar assassinato em los seres humanos que aún estão em gestação com suas madres, suas progenitoras. Vamos a decidir se é lícito quitar a vida ou não. E uno vai dizer, sim, porque França está crescendo muito a população e não vai alcançar este país para todos. Então, é bom controlar a poblação. Ah, muito bem. E o outro vai dizer, sim, pero é uma vida. E não se pode pagar com a vida por um erro de administração que nós temos. Temos que trabalhar a concepção. Uma vez concebido, é vida, não se pode quitar. Não podemos matar a uns para salvar a outros. Dois lados de uma situação. Aí eu entendo justiça e eu vou a praticar juízo. Isto não se pode fazer. Isto está mal. Porque Deus condena, el não matarás, e só se mata o que está vivo. E quando diz não matarás, não está dizendo para os animais, os insetos, os pescados, a vaca. Não, é para seres humanos o mandamento. Não matarás. Então, não. Equidade. Saber juzgar as situações. Saber entender o que está bem e o que está mal. Esta é a ideia. A sabedoria de Deus capacita o ser humano a tomar decisões corretas.
para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces la sabiduría es para personas, es recomendado a los simples y a los jóvenes. Por acá simples, la palabra simples acá, la palabra tiene una raíz ahí que quiere decir puertas abiertas. La persona simples es una persona que no tiene conocimiento, no conoce la sabiduría de Dios. Entonces él pasa a ser una puerta abierta en su cerebro para que entre todo. Él no puede discernir lo que se puede entrar en su cabeza y lo que no se puede entrar, lo que puede habitar su mente y lo que no puede habitar. Él es fácilmente guiado por cualquier pensamiento que no es sabio. Entonces la sabiduría es para hacer con que la persona simples deje de ser simples. Simples acá no es ni bueno ni malo. Es alguien que necesita dejar de ser simples, progresar en su vida. Por eso que las grandes mentes brillantes de este mundo están cerca de la sabiduría de Dios, que toman decisiones correctas en la vida, en sociedad, en lo que sea. Porque son personas que están cerca de la sabiduría de Dios. Y cuando las personas que no tienen esta sabiduría, hoy ya están totalmente afectadas por el mal, o son simples lo suficiente para serem guiadas por pessoas que só tratam del mal. Por isso que quando uno quer dominar uma nação e que todos lo sigam a fuerza, lo primero que hace es destruir la buena información, la buena sabiduría. Y la palabra de Dios dice que solo hay sabiduría en el ser divino, en Dios. Seguimos un poco más. Tengo que seguir así. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Inteligencia para aprender. Los jóvenes están aprendiendo. Es como el simples que vivió mucho pero no aprendió nada. Y como el joven que por ser joven no aprendió todo. Entonces, ambos están abiertos a la mala influencia. Por eso que Satanás quiere habitar en las escuelas, las universidades y pasar todo lo que nos sirve a nuestros hijos. ¿Cómo protegerlos? Sabiduría de Dios es la única manera. Porque ellos van a llegar allá, van a escuchar y van a tener cordura, van a tener, la palabra en portugués, siso, no hay acá, ¿no? Cordura, es bien. O sea, un clarear de lo que está bien y de lo que está mal. Es como prender una luz en la cabecita del joven. Plim, y él pasa a ver y a entender las ideas. Cuando viene un maestro y dice que lo importante es ser feliz. Este hombre es un hedonista. Dios no creó la humanidad para ser feliz. Usted no está acá en la iglesia para ser una persona plena de felicidad. Nosotros fuimos criados para glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y nosotros vamos a glorificar a Dios cuando tenemos mucho y cuando tenemos poco. Cuando estamos con salud y cuando estamos enfermos. Cuando somos jóvenes y cuando nos ponemos viejos. En nuestro nacer y nuestro morir. Nosotros glorificamos a Dios. Este es el objetivo del ser humano, glorificar a Dios. Dios creó el hombre para manifestar su gloria y no para nuestros sentimientos egoístas. Y cumplir este objetivo nos va a dejar bien, aunque las circunstancias no lo permitan. Esta es la idea. Sabiduría. Dar una buena razón, un buen razonar al simples y al joven. Por eso que el joven cristiano, quien conoce la palabra de Dios, pasa a ser más sabio que sus maestros. Esto Proverbios va a enseñar allá adelante. Por esta diferencia.
É por isto que as pessoas mais humildes da sociedade, quando se acercam à sabedoria de Deus, passam a ser mais sábios que os doutores, os magistrados, os teólogos, os filósofos, ou o que seja. Porque a sabedoria é a prática, não é uma teoria, mas uma prática de doutrinar-se, doutrinar a mente em la enseñanza de Deus. Passa a ser mais sábio. Essa é a ideia. Nós perguntamos, onde se encontra a sabedoria? E acá temos a resposta. Oirá el sábio, el 5, e aumentará su saber, e el entendido adquirirá consejo. El entendido, a pessoa entendida, vai adquirir consejo, vai adquirir a autoridade. Acá, adquirir consejo é o sentido de ter a autoridade para consejo. Esta é a ideia. Então, não é que ele vai ter um consejo. Claro, que ele agarra a informação e isto é um consejo para ele. Mas ele vai adquirir a autoridade do consejo. Por isso que Pablo, o apóstolo Pablo, tantas vezes disse à igreja que nós devemos nos ajudar uns a outros, amar uns a outros, orar uns por los outros, porque o consejo da igreja camina assim. Há autoridade para dar consejo ao que sofre. Por isso que nós predicamos o evangelho. É o bom consejo para o homem perdido. Esta é a ideia que está implícita acá. E o sábio aumentará seu saber. Se você ensina a verdadeira sabedoria de Deus a uma pessoa não sábia, ela rechaça a sabedoria. Se tu ensinas a uma pessoa sábia, ela vai adquirir mais saber. Por isso que quando um crente vem a menudo a escutar a exposição das Escrituras e em sua casa busca as Escrituras, ele está haciendo? Agregando saber. E quanto mais saber agrega, mais vai poder dar consejo. E o consejo vai hacia sua esposa, a madre hacia seus filhos, a seus vecinos, seja em forma de evangelismo ou de discipulado, quando uno abraça a sabedoria de Deus. A capacitação vem das Escrituras. E el 6 disse, para entender provérbio e declaração, palavras de sábios e seus dichos profundos. Ou seja, nós vamos a poder discernir e entender os problemas mais complexos de nossa vida em sociedade, de nossa vida como seres humanos. Os temas mais complexos estão esclarecidos em la sabedoria de Deus. Homens, eu citei vários nomes acá que gastaram suas vidas tratando de descobrir temas profundos da sociedade e aún estão discutindo. E alguns aún reivindicam a iluminação especial que vem de ele mesmo, para decidir por ele e por todos o que se deve fazer. E saem de aí decisões desastrosas, porque eles não têm a sabedoria de Deus. Pero, dichos profundos, perplexidades, temas complicados, o crente tem a solução. É que a gente tem a solução. E isto tem que estar bem claro entre a igreja. Não somos um grupo que vem acá simplesmente para escutar um pouco da Bíblia, algo que vai me ajudar um pouco em minha vida e me fazer sentir-me melhor. Buscar um sentimento, um sentir da alma melhor. Não, estamos sendo verdadeiramente equipados com sabedoria para actuar em todas as instâncias de nossa vida de maneira sábia. Somos chamados a isso. Porque a sabedoria acá não é um conhecimento teórico, filosófico, pero é uma doutrina de prática de vida. A conclusão de todo o que o salmista está falando está no verso 7. O princípio de la sabedoria é o temor de Jeová.
Los insensatos despreciam a sabedoria e a enseñanza. A palavra insensatos, ustedes podem também utilizar para a mesma raiz, locos. Locos. Donde falta a razão, há evidência de insensatez, loucura. Actos loucos procedem de aí. Então, acá, a sabedoria, o princípio de ella é o temor a Jeová. Se eu não temo a Deus, eu não considero a Deus em seus pensamentos. E seus pensamentos não são teóricos, são práticos, extremamente práticos. É escuchar, entender, me doutrinar e praticar. Este é o princípio da sabedoria. Pero todo empieza em temer a Deus, em entender que Deus é o Senhor del saber. ¿Dónde a sabedoria está? Em Deus. E como entender a sabedoria de Deus? Ele escreveu um livro por manos humanas. Este livro é a Bíblia. E é nossa fonte de sabedoria. Por isso estamos acá. Cantamos a palavra de Deus. Predicamos a palavra de Deus. Estudiamos a palavra de Deus. Hablamos entre nós com consejos que provienen de la palavra de Deus. Sacamos nossas conclusões sobre os temas mais complexos de la vida a la luz de la palavra de Deus, porque aí está a sabedoria de Deus. E não há outra opção para a sabedoria. A outra opção é loucura. Quantos destes nomes que eu he citado acá provaram a insatisfação e provaram o próprio suicídio? Porque não há sabedoria fora do conceito de Deus. E se interpretamos Deus de maneira equivocada à luz de lo que os homens que não temem a Deus dizem, nossa visão de Deus está imperfeita. A sabedoria não vai existir. Por isso que nós não buscamos sabedoria fora desta instância. Não estou dizendo que não devemos ler livros, que não devemos saber como pensa a gente, como pensaram os antigos. Se pode ler, não há problema nenhum. Pero eu não sou uma porta aberta para eles. Eu não sou simples. Eu sou maduro. Eu consigo, com a sabedoria de Deus, com o temor de Deus, separar o que vai habitar minha mente e o que não vai habitar minha mente. Quantos youtubers estão influenciando pessoas hoje em dia? Nesta pandemia, mais todavia. Temos influencers já em Brasil com milhões de pessoas inscritas em seu canal. E ele está falando de incentivando a pedofilia, homossexualismo, desrespeito a los padres, incontinência a los maestros. Ele está ensinando tudo isso. Agora, se nossos filhos acá estão participando disso, algo anda muito mal. Algo está equivocado em nossas vidas. Porque a sabedoria de Deus não há habitado em nós outros. Eu posso ler muitos livros, mas jamais vou ler mais livros que a própria Bíblia. A Bíblia eu la consulto a diário, os livros eu la leio aí. Porque acá é fonte de sabedoria. E acá eu vou ter as ferramentas para juzgar todos os pensamentos que o mundo está pensando. Que não são os meus, porque não são de Deus. Eu temo a Deus. Eu reconozco que há um ser divino que é mais grande que eu. E eu me submeto a ele. Eu admito que sou uma pessoa sem sabedoria. Necessito adquiri-la. Por isso os verbos acá. Provérbios de Deus para quê? Escritos por Salomão, pero de Deus para quê? Para, entender, conhecer, receber, para ganhar sagacidade, aumentar saber, entender. São verbos que estão acá, esta pequena parte das Escrituras,
que estão proponiendo tantas coisas para nosso ser, para termos as decisões corretas. Dependemos de Deus, de su saber. A sabedoria está escondida em que lugar? Para concluir, eu queria ler só um texto em Colossenses, capítulo 2, e já vamos terminando com este texto. Mis hijas dizem que quando eu hablo isso é mentira, que eu digo que vai terminar e hablo na hora mais, não? Pero vou tratar de ser verdadeiro acá e vou terminar com este texto. Capítulo 2 de Colossenses, começando del 2 e 3, eu vou ler. Para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, hasta alcançar toda a riqueza del pleno entendimiento, a fim de conhecer o mistério de Deus el Padre e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros de la sabedoria e del conhecimento. Todos os tesouros de la sabedoria e del entendimento estão escondidos em Cristo Jesus e em Deus. Pablo disse acá, quando ele peça el 12, ele para, não? Este para é porque ele dijo, eu me esforço para que ustedes cresçam nestas coisas, pero que descubram, que vayam hacia el conhecimento de Cristo Jesus, el gran mistério. E quando Pablo habla mistério, ele pensa muito acá com esta palavra em la igreja, que é o gran mistério ocultado do Antigo Testamento e revelado em Cristo Jesus para os gentiles. Ele habla muito acá. A excelência da igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o gran mistério de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele vai manifestar em sua igreja su sabedoria, su entendimento. E nós, como igrejas, vamos entender e conhecer os tesouros desta sabedoria. É um regalo. A sabedoria e o temor do Senhor é um regalo para nós. El que entregou sua vida a Cristo e se submete ao senhorio do Senhor, está se submetendo à sabedoria de Deus e sua enseñança e sua doutrina. As práticas de vida. Doutrina mental, moral, para a aplicação da sabedoria de Deus. Quando tu hijo comete um erro, como reaccionas? Com doutrina. Qual é tu doutrina? Lo ignoras? Lo miras e pá, outra vez isso. E salís? É uma doutrina. Te enojas? ¿Cuántas veces yo te dije, no hagas eso? É doutrina. É pura prática de doutrina. Será de Deus? Ou lo vas a chamar? Ou le decís, sois um inútil. ¿Viste como não sabes hacer nada? Sois um incapaz. É outra doutrina. Sentar-se, hablar com ele, explicar de onde se equivocou, recapacitá-lo, que ele se arrepinta se foi um erro provocado por malos desejos, corrigir, orar com ele, explicar o correto e encaminhá-lo, para que no próximo minuto ele cometa o mesmo. E aí vas a chamá-lo, sentar com ele, explicar tudo de novo, dizer-lhe que tem que arrepender-se, orar com ele, encaminhá-lo. E vai passar 5 minutos, e ele vai ser de novo. Porque o niño, quando quer pôr o dedo na toma, lo põe. E lhe cuesta aprender. E aí vas a dizer que se chega a ser de novo, vai ter uma disciplina, e le van a quitar coisas, há uma varita para corrigir. Doutrina. Qual é a doutrina de Deus para a educação de tu hijo? Porque lo que haces quando tem 1, 2, 3 anos, vas a cosechar quando ele tenha 13, 14, 15, 16. E a lógica não cambia. Doutrina. Sabedoria.
que diz a Bíblia para se educar um filho. Um exemplo, um tesouro que temos que buscar aí para poder cosechar lo melhor de nossa família, que vai formar outras famílias e vai passar o conhecimento a tu segunda, terceira, quarta geração. Salomão ensinou todo o que ensinou a seu filho Roboam. Não praticou o que ele mesmo aprendeu. Sofreu toda a vida, se arrepentiu ao final de sua vida e seu filho nunca seguiu suas enseñanças. A sabedoria não é teórica. A sabedoria não é um livro escrito. A sabedoria é uma prática de vida, a diário, que nós observamos por temer a Deus. O princípio da sabedoria é o temor de Jeová. Em Cristo Jesus e em Jeová estão escondidos o entendimento e o conhecer. E nós temos esses tesouros entre nós, em nossas manos para praticar. Uma bendição e uma grande oportunidade de fazer com que nossa vida passe a ser uma vida para a glória de Deus. Amém? Que Deus siga transbordando sabedoria nesta igreja para tomarmos decisões que honram su nome e tenham que ver com a verdadeira doutrina de Cristo Jesus. Oremos. Deus querido, graças por tu palavra, graças por tu enseñança, graças porque podemos aprender hoje um pouco mais de ti. Dá-nos, Senhor, sempre, a cada minuto de nossa vida, sabedoria para tomarmos as decisões corretas em tantas instâncias da vida que estamos involucrados, como maridos, madres, esposa, padre, hijos, como trabalhadores, como empreendedores, como maestros, como maestras, lo que sea. Jóvenes, ancianos. Oh Deus, que nós podamos ter o temor de ti, o temor hacia quem tu eres, e arrancando de aí, podermos aprender mais de ti, para aplicarmos em nossa vida todos os tesouros que estão escondidos em ti, pero que tu, de maneira, com um gesto de amor, oferece